Olá, pessoal, uma boa noite. Nós estamos aqui na aula de Filosofia Política, né, da Universidade Federal de Alagoas, né, e hoje nós vamos trabalhar, né, tratar sobre a teoria crítica, né, e vocês fiquem à vontade, né, estão participando da aula, né, os colegas e as colegas, fiquem à vontade se tiverem alguma pergunta, alguma questão, né, durante a aula, né, ou no final a gente vai abrir espaço, né, para que vocês façam perguntas ou colocações a respeito da temática, né, que a gente está trabalhando, tá certo? Bem, primeiramente, a questão da teoria crítica, né, a teoria crítica, ela é uma forma de pensamento, né, digamos assim, poderia falar uma escola, né, ou uma abordagem dentro da filosofia, mas não só da filosofia, né, da sociologia, porque a, a teoria crítica, desde o início, ela tenta unir, né, psicanálise, psicologia e sociologia ou filosofia, né, unir Marx, né, o marxismo e Freud, né, os primeiros teóricos da escola de Frankfurt tentaram, né, fazer uma leitura da sociedade, do ser humano, do indivíduo, né, do sujeito, articulando, né, tanto o nível, né, psicológico como o nível social. Por que eles fizeram isso, né? A gente vai comentar, né? E diferentemente, né, de outras abordagens, a teoria crítica, né? Nós temos, por exemplo, um dos textos paradigmáticos da teoria crítica, o texto de Horkheimer, né? Teoria tradicional e teoria crítica, ele vai justamente mostrar essa diferenciação da abordagem, né, do pensamento da escola de Frankfurt, né, da primeira geração, em relação a outras abordagens que ele chama de teoria tradicional. Né? Então, essa questão de articular, né, a questão da teoria com a praxis, né, é uma preocupação desde as origens, né, da teoria crítica até hoje. Né? O último texto que eu vi, eu cheguei a ler, né, semana passada, há uns 15 dias, de um teórico crítico, né, lá da Universidade de Columbia, o Bernard Haku, né, chamado Critique and Praxis, né, que está em inglês ainda. Ele vai fazer justamente um aparado, né, dessa diferenciação de vários autores, né, da teoria crítica e tentar, das várias gerações, né, das várias formas de abordar a teoria crítica, né, desde a primeira geração até atualmente, né, e a gente vai ver que há uma diferenciação muito grande, né. Por exemplo, se os primeiros autores, eles trabalhavam com Marx, né, Freud, você tem, por exemplo, autores atualmente como Zizek, como Judith Butler, trabalhando, em vez de Freud, com Lacan, né? Em vez de abordar, digamos assim, mais Marx, abordando Foucault, né? Como, por exemplo, a própria Judith Butler, né? Ou, em vez de abordar mais Marx, abordar mais Hegel, como Axel Honneth, né? O Zizek, né, que aborda tanto o marxismo como Hegel, né? Ou autores como Habermas, né, que tem uma teoria própria, retomando a filosofia da linguagem e construindo uma pragmática, né, da linguagem, né, assim, uma pragmática apropriando dos próprios filósofos da teoria da linguagem de uma forma mais formal e se apropriando do ponto de vista pragmático, né, em relação à abordagem, né, da sua ética do discurso ou da sua teoria política, né, quando ele vai falar de uma democracia procedimental, né, deliberativa e tal. E nos textos sobre política e direito internacional de Habermas, também a abordagem
né, onde ele vai retomar categorias como a esfera pública e outras categorias que ele trabalha, né, e construir toda uma conceptualização filosófica que depois, por exemplo, discípulos como Axel Honneth, né, depois vai questionar, né, e a gente vai trabalhar aqui um pouquinho de cada um desses autores, né, e tentar colocar para vocês, né, dar uma ideia geral, né, desses vários autores. Mas veja o seguinte, a preocupação da teoria crítica, ela sempre foi, né, como eu disse para vocês, com também, além da teoria, né, com a praxis, né, então ela tem uma preocupação com a emancipação, né, humana, né, no sentido marxiano, né, não é só não é só interpretar a realidade, como dizia Marx, né, mas é também, né, tentar mudar essa realidade, né, ou como diz o Bernard Haku, né, na última obra dele, é o to change the world, né, assim, tentar mudar o mundo, né, tentar mudar a realidade, né, e não abordá-la simplesmente do ponto de vista de uma mera teoria especulativa. Então, todas as abordagens da teoria crítica, ela faz né, esse apanhado geral, dá esse direcionamento, né, no sentido de uma preocupação com a emancipação humana, né. Então, veja, só que nós temos muitas formas, né, diferentes de abordar o pensamento crítico, né, a teoria crítica, né. Como eu disse para vocês, digamos assim, os pais da teoria crítica até hoje, né, eles tiveram como, digamos assim, como avós, né, assim, a teoria crítica, autores como Hegel, né, Marx, né, Freud, né, são importantes para a estruturação do pensamento crítico até hoje, né. Então, hoje, principalmente, tem uma retomada de Hegel muito grande, né. A tese de doutorado da Judith Butler sobre a questão do desejo foi sobre Hegel. O Axel Honneth, né, as obras dele, tanto sobre o Hegel, de Iena, o jovem Hegel, como atualmente, né, ele vem trabalhando muito com a filosofia do direito de Hegel, né, e aí ele estrutura e a gente vai dizer por quê, né, ele estrutura e tem uma preocupação mais institucional com a questão da sua teoria do reconhecimento, né, do que subjetiva, já que ele foi acusado de subjetivismo, né, na sua teoria por Nancy Fraser, que também é uma outra teórica crítica, né, da Universidade de Colômbia, que trabalha muito com o marxismo, né, e está fazendo uma análise tanto do feminismo como do capitalismo, né, atualmente. A preocupação dela é nesse sentido, né. Judith Butler tem uma leitura de gênero, né, e tem toda uma forma de pensamento bastante peculiar e bem interessante, né, para se trabalhar com áreas específicas, né, dos movimentos sociais, né. Então, a gente tem desde, por exemplo, autores que têm uma crítica pós-colonialista, né, ou pós-colonial, né, em relação à teoria crítica, né. Você tem autores como o próprio Achille Mbembe, né, que escreve, é um texto pequeno, foi até escrito na forma de artigo, depois virou livro, né, o texto dele, o livro Necropolítica, né. Mas você já tinha Fanon, né, trabalhando, e outros autores que trabalham com uma abordagem no sentido de crítica, né, eurocêntrica, né. Eu não sei se a gente poderia colocar o Henrique Dussel, já que ele tem uma preocupação com a filosofia da libertação, de ele mesmo construir um pensamento, mas aí, pelo menos nesse sentido, ele desenvolve toda uma crítica, como os teóricos críticos, né, que trabalham com essa questão do pós-colonial, né, assim, de uma crítica
em relação ao eurocentrismo, mas também você tem as questões de gênero, né, como eu disse, a Judith Butler, as questões de feminismo, né, a própria Nancy Fraser, Judith Butler, tem autoras mais tradicionais, né, assim, no próprio feminismo, né, como a companheira do Sartre, né, e outras filósofas importantes, né, nesse sentido, em relação à questão do feminismo. Então, nós temos várias formas de abordagem. A própria psicanálise lacaniana, né, o Zizek, a Butler e outros, né, que trabalham com abordagem psicanalítica a partir de uma interpretação lacaniana atualmente, devido a toda a, a perca da autoridade, né, do pai na família, né, que Freud ainda tratava de forma paradigmática, né? Então, como diz o Zizek, né, hoje, diferentemente, por exemplo, de Marcuse e outros autores que colocam a repressão, né, no sentido freudiano, né, como um fator fundamental, por exemplo, para a análise da sociedade capitalista, você tem, por exemplo, esses autores com a concepção lacaniana, como Zizek, que vai colocar que hoje o imperativo do sistema capitalista não é mais a questão da repressão, é do gozo, né? Então, o capitalismo, ele impõe que você consuma, que você goze, né? Então, mas veja, voltando lá desde o início, né, nós temos textos importantes, a gente falou aí para vocês, até passou um texto do Martin Jay, né, que ele faz todo um apanhado da primeira geração da Escola de Frankfurt, né, e lá, aquele texto eu passei para vocês no sentido de um direcionamento, né, assim, para vocês, um norte, né, uma direção para vocês começarem as leituras, né. Na próxima aula a gente vai começar a ler um texto, né, que a gente justamente faz uma relação entre Erich Fromm, né, que é um revisionista que, inclusive, tem depois um rompimento, né, Adorno, Horkheimer, né, da primeira geração, em relação a Fromm, a esposa dele, né, pelas críticas que o Erich Fromm faz, por exemplo, em relação a Freud, né, de biologismo, né, de uma estrutura assim mais pesada, né, em relação à estrutura de Freud, né, em relação ao indivíduo, a questão do, do instinto, né, de morte, Thanatos, né, a questão do complexo de Édipo, são paradigmas assim freudianos que ele vai fazer toda uma crítica e ele tem uma visão pessoal e que a gente vai começar a abordar a partir, né, da próxima semana, nessa relação, nessa leitura entre Freud e Erich Fromm, né, análise e as críticas que ele vai fazer, e que tanto Adorno, principalmente, como Marcuse, né, em Eros e Civilização, né, e em alguns textos, né, alguns artigos, eles vão fazer uma crítica, né, a essa crítica revisionista que o Fromm faz, né, de Freud. Mas veja, em relação eu vou tentar, de uma forma muito superficial e, e en passant, assim, em termos de teoria, né, tentar dar uma abordagem, né, geral, né, desde a origem dos inícios da teoria crítica, né, dessa primeira relação, passando pela segunda geração, a terceira, até os dias atuais, né, assim, como é que é tratado os autores mais importantes, né, a forma de tratamento, as questões, né, por que as modificações, quais as críticas, né, de autores das gerações seguintes em relação às gerações anteriores, e aí, né, vocês vão ter tempo, né, depois de retomar essa aula, ou essa palestra em vídeo, né, e nas leituras que vocês vão fazer futuramente, né, porque vocês vão também lembrar que nós falamos a respeito dessas questões e vai estar aqui disponível, né, depois no YouTube, para que vocês revejam, né, e ajude nas aulas seguintes também, ou nos nossos próximos encontros, né, nas próximas palestras e
nas leituras que vamos fazer. Veja, a Adorno Horkheimer tem um texto paradigmático que eu costumo trabalhar, que não é, no caso, o texto aqui que eu falei primeiramente do Horkheimer, teoria tradicional e teoria crítica, mas é dialética do esclarecimento, né? Dialética der Aufklärung, né? Como eles escreveram em alemão. Vocês lembram que eles foram, devido à perseguição nazista, né? A escola de Frankfurt se estabeleceu em alguns países europeus, né, na França, na Inglaterra. Depois eles acabaram indo, né, fugindo com a expansão lá do nazismo, né, toda a guerra, e aí eles foram para os Estados Unidos, né, e acabaram atrelados à Universidade de Colômbia, né, e ficaram em Nova York, depois foram para a Califórnia, né, tem toda essa leitura que o Martin Jay faz no texto que a gente acabou de trabalhar, de ler, né, e tá lá, né, as discussões que ele coloca em relação à primeira geração, e esse texto eu gosto de comentar e trabalhar, né, Dialética do Esclarecimento, como foi traduzido aqui em português, né, foi, digamos, o último texto, grande texto, que, né, Adorno e Horkheimer chegaram a escrever ainda nos Estados Unidos, né? E depois, né, ele é publicado também em alemão, né? E depois em várias outras línguas, como a gente tem hoje, né, no próprio português, e que eu considero importante, né, para se falar dessa primeira geração. Por quê? Porque a primeira geração da Escola de Frankfurt, ela tem uma contribuição muito importante, né, em relação à análise que faz da sociedade da época, em relação, os vários membros fizeram em relação ao nazismo, em relação à questão da personalidade autoritária, né, em relação à questão da família, né, dos trabalhadores, tanto nos Estados Unidos, né, como em Nova York, ou na Alemanha, melhor, como nos Estados Unidos, pesquisas empíricas, né, que eles fizeram, né, inclusive algumas lideradas por Erich Fromm, né, que era psicanalista também, né, e textos grandes, né, com mais de 1000 páginas, né, assim, e toda uma pesquisa empírica, né, foi feita para constatar, né, a mentalidade, a compreensão, por exemplo, dos trabalhadores, né, americanos, né, na Alemanha, né, e esse texto, ele tem uma influência também, além dessas pesquisas, não é um texto empírico, né, assim, no sentido de constatação, teoria, né, digamos assim, é a compreensão de Adorno e Horkheimer, né, sobre a sociedade, né, contemporânea a eles, né, no caso na época, o último grande texto assim escrito ainda nos Estados Unidos, né, na década publicado acho que em 42, né, acho que em 38 ele já estava comentando, né, que já estava direcionado, né, a escrevê-lo e tal, e aí depois ele faz toda uma constatação extremamente pessimista, né, e aí os conceitos, por exemplo, cunhados de racionalidade instrumental, né, o conceito de racionalidade instrumental, ele vai justamente surgir aí, que é um conceito fundamental, por exemplo, para teoria crítica posterior. É um conceito fundamental, inclusive, para Habermas, né, que vai, na sua conceptualização filosófica, né, ele vai cindir, né, a sociedade em dois âmbitos, né, em sistema, né, e aí essa racionalidade instrumental vai estar presente, e no mundo da vida, né, Lebenswelt, né. Então, esse conceito é fundamental no sentido tanto de influenciar Habermas posteriormente, como no sentido de
utilizá-lo para fazer uma crítica em relação aos seus mestres. Mas veja, o que é colocado em dialética do esclarecimento de tão interessante assim, né? Vocês vejam que esses autores da teoria crítica, eles têm uma preocupação que não é uma preocupação metafísica, não é uma preocupação meramente teórica, né? De analisar a racionalidade e analisar, né, a sua época, analisar o capitalismo, né, analisar a sociedade do ponto de vista político, né? Então, o conceito de razão instrumental, ele vai surgir aí, né, e ele vai ser utilizado, né, nessa obra, não só em relação à época em que eles estavam vivendo, né? O Adorno e Horkheimer detectam, né, ou eles analisam, ou eles supõem, né, ou eles interpretam, né, que a racionalidade instrumental ela esteve presente, né, desde o início, né, da sociedade, desde a época dos mitos, né, muito antes do surgimento da filosofia na Grécia. Você, do ponto de vista histórico, tem um modelo de sociedade, né, que é um modelo não de sociedade apenas, digamos assim, de conduta, né, do ser humano, que poderia ser constatada, né, nos dias de hoje, ou na sua época, e que ele chama de razão instrumental, que é um tipo de racionalidade, né, que, como o próprio nome diz, instrumentaliza os outros indivíduos, né, do ponto de vista subjetivo, né, em relação a uma forma de agir estratégica, ou uma forma de, eu não vou usar conceitos, né, habermasianos ainda aqui, né, que ele vai falar de ação ou uma conduta perlocucionária e tal, não, no sentido de que vocês compreenderiam, digamos assim, de que a racionalidade, ela é no sentido da forma como, digamos, Max Weber concebia, né, uma racionalidade meio-fim, né, no sentido de que o indivíduo, ele conduz a sua ação, né, a sua forma de atuação, né, no mundo, e do ponto de vista subjetivo, utilizando-se dos outros como meio, né, para os seus fins, né, algo, digamos, inapropriado do ponto de vista kantiano, da ética kantiana, digamos assim, né? Então, em que sentido isso ocorreria, né? Você pega, eles citam exemplos, né? Adorno e Horkheimer, por exemplo, o próprio, os próprios mitos, né? A Odisseia, por exemplo, né? Você tem a figura de Ulisses, né? Ou de Odisseus, como é chamado, né? Ele, né, utiliza aqueles indivíduos, os trabalhadores, por exemplo, no navio, né? Quando eles estão, né, navegando, né, para Ítaca, né, ou saindo de Ítaca, né, você tem o indivíduo que se utiliza dos outros, ele não é, digamos assim, um trabalhador, né, mas ele obriga que os seus trabalhadores, os marinheiros, eles coloquem ceras nos seus ouvidos e que eles o amarrem no mastro, né, do navio, com um nó bem firme, né, para que ele não se solte, para que ele, somente ele, possa se deliciar com o canto das sereias, né? As sereias eram, digamos assim, uma espécie de monstro marinho, né, que tinha um tipo de canto hipnótico, né, que seduzia os marinheiros, né? Mas aí, os marinheiros, se eles ouvissem o canto, eles pulavam no mar e eram devorados por ela, né? Então, somente ele, escuta esse canto, né, e não pula no mar, né? Enquanto os trabalhadores, né, os seus marinheiros,
eles estão com os navios tapados. Da mesma forma, né, quando eles chegam na ilha, né, onde tem os ciclopes, e a astúcia que ele usa, né, quando o seu nome em grego significa ninguém, né, e o ciclope, ou ele dá o nome de ninguém, né, muda o nome, né, então você tem tanto Ulisses como Odisseus, né, e aí o ciclope, quando ele fura o olho do ciclope, o ciclope grita para os seus irmãos, né, o ciclope diz, que o outro pergunta, né, o que ocorreu, né, ele diz, ninguém me furou, né, ninguém, né, se referindo a Ulisses, né, ou a Odisseu. Né? Então, essa astúcia, né, esse tipo de racionalidade instrumental, ele vai mostrar que, historicamente, né, até a criação da bomba, né, de megatons, né, a criação da bomba atômica, o capitalismo, a sociedade capitalista, né, as relações são relações instrumentais, ou um tipo de racionalidade, né, utilizada no sentido de instrumentalizar o outro, né, e dominar o outro, né. Não é só um domínio da natureza, né, mas é também domínio do outro ser humano, né, do ponto de vista instrumental. Esse tipo de análise, esse tipo de racionalidade, ela é criticada por depois. Sim, lembrem que eles se apropriam e se utilizam não de um pensamento do ponto de vista ortodoxo, né, do marxismo ortodoxo, mas nem também alguns, né, modificaram no caso de Fromm em relação a Freud, né, mas eles permaneceram mais, Adorno e Horkheimer, mais fiéis em relação à interpretação freudiana, né, mas eles tentam articular tanto Freud como Marx, né, nas suas análises, e também tem umas análises específicas, né, em relação à sua própria crítica. Mas veja, esse tipo de análise em relação a um tipo de sociedade, né, onde o indivíduo passa a viver como que uma gaiola, né, de ferro, como diria Weber, né, é influência tanto do pensamento weberiano, né, como também do pensamento nietzschiano, né, em relação à questão do poder, das relações de poder, né, da questão do conhecimento, né, e o Habermas, que é um teórico da segunda geração, né, que chegou a trabalhar, inclusive, lá com Horkheimer, né, e tal, né, um assistente e tal, e ele, é claro que depois o Horkheimer também ficou um pouco chateado, né, a tese não concorda com a tese lá de livre docência sobre a esfera pública, né, mas o Habermas, ele vai fazer toda uma crítica em relação aos mestres, né, da primeira geração. A primeira geração fez toda essa crítica, né, utilizando-se de uma racionalidade instrumental, e o Habermas vai, na sua concepção, né, conceber a racionalidade instrumental como algo importante, né, desde os primeiros textos dele, lá onde ele faz uma recuperação e uma crítica, por exemplo, ao materialismo dialético, né, e uma apropriação hegeliana, né, em relação à teoria de Hegel, né, que ele utiliza, digamos assim, também para, de uma certa forma, na confecção, né, não na confecção propriamente da sua teoria, mas nas críticas que ele vai fazer para a reconstrução do materialismo histórico, ele coloca a importância, por exemplo, do jovem Hegel em relação à sua percepção, né, naquele momento, de análise da sociedade em relação a fatores como a família, as interações sociais, como o trabalho, como questões importantes de análise social. E depois o Habermas, ele vai fazer críticas no sentido de um desenvolvimento posterior, a partir da fenomenologia do espírito de Hegel, né, até a filosofia do direito,
de um certo subjetivismo, de uma certa apropriação e deslocamento, digamos assim, de Hegel em relação à filosofia da consciência, né? O Axel Honneth também faz essas críticas. São críticas que eu, pessoalmente, não concordo, né? Acho que Axel Honneth, posteriormente, ou atualmente, ele também não vê mais dessa forma, né? Até porque a teoria, tanto da fenomenologia ou dos textos de Hannah de Hegel, ou mesmo a filosofia dele do direito, ela tem uma conotação intersubjetiva e que o próprio Axel Honneth ultimamente vem trabalhando na sua desenvolvimento ao ser criticado, né, de psicologismo, né, o seu texto muito famoso, né, que luta por reconhecimento, né, da década de 90, de 1992, me parece, foi publicado, e as críticas, por exemplo, que autores como Nancy Fraser vai fazer, né, de psicologismo em relação a a sua teoria do reconhecimento, e ele vai justamente se apropriar de Hegel, ultimamente, né, a partir do direito da liberdade, no sentido de dar uma conotação mais institucionalista a essa sua teoria do reconhecimento. Mas veja, Habermas, ele critica o fato, acha importante esse conceito de racionalidade instrumental, né, de razão instrumental, confeccionado pela primeira geração, né, mas ele acaba criticando, né, a visão de Adorno e Horkheimer, porque, segundo ele, a crítica que eles fazem, né, ela chega a querer destronar a racionalidade, e eles acabam entrando numa, digamos assim, contradição performativa, ou acabam entrando, usando a expressão habermasiana, num beco sem saída, né, porque se utilizam da razão, né, para detonar, né, a própria razão, a própria racionalidade, né? E aí vem todas as formas de racionalismo posteriores, né, e de outros filósofos. Você tem Heidegger, você tem Nietzsche, você tem vários autores que partem, né, para, digamos, e outros filósofos que, como sucedâneo da razão, colocam outras questões, como a intuição, né, Bergson, né, ou a questão da vida, vão tratar as questões religiosas, a questão estética, né, e a racionalidade, né, é detonada, é criticada, né, e muitos autores vão falar, inclusive, uma superação da modernidade por uma pós-modernidade. E o Habermas, ele escreve um texto, inclusive, chamado O Discurso Filosófico da Modernidade, mostrando que esses vários filósofos contemporâneos, ele parte desde Hegel, né, faz uma análise de Weber também nessa obra, mostrando a contribuição de Hegel, de Weber, né, no pensamento contemporâneo, e aí ele vai fazer toda uma análise de autores como Derrida, Heidegger, Foucault, né, os vários filósofos contemporâneos que fazem uma crítica, o Nietzsche, à racionalidade, né, e ele vai mostrar, né, e segundo ele, né, a racionalidade ela não foi superada, por isso que ele chama de discurso filosófico da modernidade, né. É uma visão, digamos assim, ainda moderna, né. Você tem a modernidade, uma alta modernidade, como alguns colocariam, né, ou autores que fazem uma crítica da modernidade, mas que essa modernidade ela não foi superada, né. Então, segundo, né, Habermas, né, esse tipo de racionalidade instrumental que a escola de Frankfurt trabalha e que acaba fazendo toda essa crítica que acaba descambando num pessimismo e não se coloca, digamos assim, um, uma via para
digamos assim, para a emancipação, no sentido de que autores como Marx, né, fizeram uma crítica ao capitalismo, mas eles propõem, né, um tipo de percurso, um tipo de pensamento, onde a emancipação, né, ela é um fator importante, a emancipação humana. A escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, eles fazem uma crítica, essa crítica é bastante, digamos, nua e crua e pessimista, mas ela não propõe, digamos assim, uma via no sentido de emancipação do sujeito. E o Habermas, ele vai justamente dizer e colocar que a razão, do ponto de vista instrumental, né, ela não é a razão na sua totalidade, é apenas uma forma, digamos, de exercício da razão, mas que existe, né, um tipo de racionalidade, né, que esse sim, né, direcionaria os indivíduos no sentido da emancipação. E ele chama, né, essa racionalidade de racionalidade comunicativa. Né? Então, a razão comunicativa, essa razão que os indivíduos, né, se apropriam ou se utilizam, né, através da sua fala no mundo da vida, né, ela é um tipo de racionalidade, né, que pode direcionar o indivíduo no sentido da emancipação. Essa realidade, segundo Habermas, ela pode ser questionada, né, pode ser suspensa em termos de discursos, né, em científico, filosófico e tal, e, e aí você tem uma diferença entre fala e discurso, né, porque o discurso seria algo no sentido de institucional, né, no sentido de uma fala mais elaborada, né, para uma crítica ou uma elaboração, digamos, de uma pretensão de verdade. Os sujeitos, os diferentes sujeitos, eles podem pretender, né, a sua própria, né, compreensão ou a sua própria interpretação, né, da realidade. Né. E o Habermas, na toda a crítica que vai fazer ao positivismo, né, que eu acho muito interessante, ainda não vi outro autor fazer isso de uma forma tão bem elaborada como Habermas. Em que sentido? Porque o Habermas, ele mostra que a razão ou a compreensão de racionalidade, ou aquilo que, por exemplo, o próprio positivismo chama de verdade, né, ela é só um âmbito, digamos assim, de compreensão da realidade. Então, a ciência, ela trabalha com um tipo de pretensão de verdade, que leva em conta um tipo de racionalidade, que é essa racionalidade meio e fim, né, que compreende a natureza e que elabora um tipo de conhecimento, né, do ponto de vista sujeito e objeto, do ponto de vista de representação desse conhecimento, né, do objeto na forma de conceito, e que é considerado objetivo verdadeiro. Mas você tem outras pretensões de verdade ou de validade, né, que, por exemplo, as normas jurídicas ou normas morais, a moralidade, as normas sociais, elas também são válidas, né? Então, por exemplo, quando uma norma ética ou uma norma jurídica, ela se pretende como justa, ela também, né? Ela não, você não pode considerar um conceito, talvez moral, como algo verdadeiro ou falso. Já você tem diferentes culturas. Uma cultura, ela pode considerar algo justo e outra pode considerar injusto. O mundo islâmico pode considerar algo como bom ou correto ou justo, e o mundo ocidental pode
talvez não, ou vice-versa. Ou historicamente, você tem diferentes formas de se comportar do ser humano. Então, essa coisa da justeza, da normatividade, ela é bem interessante nessa análise habermasiana, por quê? Porque ela supera uma visão positivista, né, de conhecimento. Para o positivismo, as normas éticas, a ética, ela não é importante nesse sentido de se chegar a uma verdade, de se pretender, né? Ela não estaria no plano da ciência, do saber, da racionalidade. Para Habermas está, né? Por quê? Porque, diferentemente do saber que pode ser verdadeiro ou falso, do ponto de vista científico ou filosófico, ou do conhecimento, você não pode estabelecer como verdadeiro ou falso uma norma ética ou jurídica, mas você pode estabelecê-la como justa ou injusta, né? Então, essa coisa da legitimidade, ela é importante, né? Eu participei de uma banca aqui com um cara do direito. Eu sou formado em direito também, sou bacharel em direito. Fiz filosofia, fiz direito, estudei teologia em seminário, né? Fui seminarista e tal, de uma ordem religiosa e tal, estudei, mas a formação minha de graduação é tanto filosofia como licenciado em filosofia como bacharel em direito, mas mestrado, doutorado, pós-doutorado sempre foi trabalhando mais com filosofia política, né, e jurídica. E apesar de que a gente, no curso da gente na UFAL, já deu aula de tudo, até de lógica, né? Até de lógica formal, não apenas lógica dialética. Então você, os vários anos na UFAL, você é obrigado, né, principalmente na época que era substituto, a pegar disciplinas que se eu tivesse na Igreja Católica eu me bezeria, né, e sairia de reto, né? Mas é obrigado a pegar e ministrar, porque quando a gente é substituto, eu não vou nem. Existe uma piada em relação ao substituto prostituto, né? Ou a substituta prostituta, que eu não vou nem falar aqui, né? Porque eu já contei algumas aulas e a turma, mas que a gente era obrigado a ministrar uma carga horária extremamente. Eu não vou usar a palavra desumano, né? Mas seria mais ou menos isso, né? Era uma espécie de escravo. Chegava enquanto a gente pega 2 disciplinas, 3, eu já cheguei a ministrar acho que 6 ou 7 disciplinas como substituto. Diferentes, não era. Às vezes uma disciplina tinha 2 aulas semanais, né? Algumas uma só. Então, durante o dia, à noite, era dando aula, né? Como substituto. Assim, uma coisa absurdamente, né? Enquanto outros professores efetivos, eles chegavam a ministrar uma disciplina, 2, e tinha gente que pegava trabalho administrativo, parece que não gostava de dar aula. Nenhuma disciplina dava, assim, na época. Eu achava isso absurdo. Eu gostava de dar aula na universidade, nunca reclamei, mas, assim, uma coisa injusta. Então, vamos deixar o passado para lá, até porque estamos gravando e a gente esquece disso. Mas, veja o seguinte, o que era que eu estava falando mesmo? Alguém me lembra aí, por favor. Bem, não, o que era que eu estava falando? Minha aula, nunca, eu sigo um esquema, é sempre mentalmente elaborada. Estava falando de Habermas. Sim, vamos voltar. Então, veja, Habermas, ele vai estipular, né? Ele vai, nas primeiras vezes que eu comecei a ler Habermas, eu lia muito Hegel, né? Paulo Menezes foi professor meu, né? Teve o professor Roberto Marqueson, teve o Denis Rosenfield, que participou da banca, Alfredo Moraes, são vários Jesus Vasquez, que era um espanhol, muitos professores que eu tive, que a gente discutia muito Hegel. Quando eu fui trabalhar Habermas, eu achei, à primeira vista, extremamente simplista a forma como ele dividia e elaborava a sua teoria da sociedade, falando de sistema e mundo da vida. Uma coisa assim binária, uma coisa. Hegel tinha aquela coisa bem dialética, né, sempre triádica,
o Habermas era uma coisa sempre, né, opostos, binários e tal, e aí vem o sistema, mundo da vida, razão instrumental, razão comunicativa, sempre achei um negócio meio, mas achava estranho, mas nunca não compreendia nada de Hegel, de Habermas, e até hoje compreendo pouco, mesmo tendo feito doutorado, lendo vários anos, né, nunca pode dizer que sabe muito de alguém, né, até porque fiz umas críticas aí, e teve gente que ficou muito irado, né, com a forma como eu fiz as críticas em relação a Habermas, mas eu revi muita coisa e eu acho que muitas coisas eu continuo a pensar e outras acho que eu mudaria de ideia em relação a algumas questões do ponto de vista político, né, mas em relação a Habermas. Mas não deixa de ser um filósofo europeu falando lá da Europa, do seu cantinho da Europa, né, sem ter um conhecimento da nossa realidade local de terceiro mundo, né, de explorados, de trabalhadores da América Latina, né, explorados, oprimidos, enganados, né, marginalizados, e com as elites locais compradas, articuladas com o poderio das grandes potências, né, que nos oprimem e continuam a fazer isso por séculos e séculos, sem fim, amém, até hoje. Né? Mas a última articulação foi desse nosso governo atual com o governo Trump. Tem um capítulo de um livro que eu publiquei, né, o professor Giuseppe Tosi, é um italiano que deu aula na Universidade da Paraíba, acabou de se aposentar, mandou um e-mail dizendo que o livro estava, daqui a pouco estava saindo, né, e lá eu faço uma análise do ponto de vista da geopolítica, né, em relação a essas questões, Estados Unidos, China, América Latina, Brasil, que eu não vou tocar aqui, porque eu espero que esse livro ele ainda saia antes da gente terminar essa disciplina, e eu posso até repassar para vocês para a gente trabalhar aqui, né, para ter uma análise assim mais universal e local sobre as questões que a gente tem vivido nos últimos tempos aqui. Porque de algumas reformas administrativas e outras reformas, porque da mudança, né, de alguns governos, né, porque, né, as universidades estão sendo tão atacadas, né, e as questões sociais, né, e os trabalhadores e várias formas, né, de movimentos sociais e tal. Mas vamos voltar aqui ao direcionamento que eu estava dando, né, em relação à nossa aula. Veja, Habermas, como eu disse para vocês, eu achava, bem, não importa o que eu achava, né, mas vamos colocar que o Habermas, ele divide, né, a sua teoria da sociedade em sistema e mundo da vida, e ele vai falar do sistema do Estado, né, do capitalismo, da economia, né, tem toda uma influência muito mais weberiana em Habermas do que propriamente marxiana, né, aqui nesse momento. Freud também, acho que depois de Conhecimento e Interesse, onde ele ainda escreve sobre Freud, parece que ele, depois que vai criar a sua teoria da ação comunicativa, ele vai se apropriar de outros autores como Mead, né, Kohlberg, né, e aí ele vai fazer toda uma análise, tanto do ponto de vista filogenético como ontogenético, ou seja, tanto do ponto de vista individual como societário, né, e histórico, né, desenvolvimento da sociedade como do indivíduo, né, se apropriando desses autores, né, Mead, Kohlberg, não mais de Freud como a primeira geração, e ele chega ainda colocar a psicanálise como algo importante, no sentido de que a psicanálise, ela, como analisa o sujeito, a sociedade também, do ponto de vista da linguagem, ela poderia ser
analisado as suas patologias, mas aí ele dá um direcionamento próprio, pessoal, e vai trabalhar essa questão das patologias sociais, destacando que, né, no mundo moderno, o sistema, e ele considera isso patológico, né, extremamente patológico, e a patologia por excelência, o sistema ele coloniza o mundo da vida. Né? Quando há uma colonização do sistema pelo mundo da vida, né, então essas relações elas passam a ser patológicas. Né? Então, você tem como Axel Honneth em Crítica do Poder, né? A gente chegou a utilizar e a ler todos esses textos, eu ministrei o semestre passado no mestrado aqui nosso de filosofia, com essas obras, infelizmente algumas eu não consegui nem em espanhol, tá em inglês, como o Direito da Liberdade, ou, desculpa, o Direito da Liberdade, não, a Crítica do Poder, né? Mas aí eu tive que ministrar o assunto da aula e o pessoal, né, depois fez esse sistema aqui da gente, né, de rever a aula novamente, e a gente comentar ou pegar textos, né, na internet de comentadores, e quem lia em inglês, eu repassei o texto, e teve gente que chegou a trabalhar, né, o texto em inglês. Mas veja, lá em Crítica do Poder, o Axel Honneth, ele vai analisar, fazer uma análise, né, tanto dos mestres da primeira geração, Adorno e Horkheimer, 3 capítulos ele escreve lá na Crítica do Poder sobre eles, como depois sobre, não só sobre a primeira geração, e não só sobre Habermas, mais 3 capítulos, mas também ele acrescenta um filósofo aí que não fez parte da teoria crítica, mas que tem um pensamento crítico e que é importante para a compreensão e a análise da sociedade atual e para, por exemplo, a própria compreensão também do pensamento de Axel Honneth, né, além de Adorno e Horkheimer, dos teóricos da primeira geração, e do Habermas, né, do qual ele foi assistente, ou substituiu lá como diretor lá do Instituto, né, Pesquisa Social, lá em Frankfurt, né, e ele, que é o Foucault, né, Foucault é trabalhado também em 3 capítulos. O que é que o Axel Honneth vai colocar, né, desses filósofos, e qual é a interpretação, digamos assim, de Axel Honneth, diferenciada em relação aos teóricos anteriores, né, da primeira e segunda geração da teoria crítica. Bem, em relação à primeira geração, mais especificamente Adorno e Horkheimer, ele vai colocar, né, que esses teóricos, né, eles acabam descambando num tipo de interpretação da sociedade funcionalista, né, instrumental, né, e eles acabam esquecendo de um fator importantíssimo que o Hegel já colocava lá no pensamento dele. Apesar de eles terem lido Hegel, né, eles não se deram conta desse fator, que é a questão da normatividade, né, das interações sociais. Né. Em relação a Foucault, o Axel Honneth coloca que apesar de Foucault, né, apesar de Foucault falar e tratar a sociedade não de um ponto de vista funcionalista ou do ponto de vista de uma razão, né, instrumental que descamba num tipo de análise funcionalista da sociedade, mas o Foucault, ele trata, né, das relações sociais do ponto de vista intersubjetivo, mas ele esquece dessa questão da normatividade, porque as relações, mesmo as relações intersubjetivas, elas são tratadas, né, como, né, relações
digamos assim, instrumentais no sentido de que a briga pelo poder ela é constante, ela é eterna, né? Foucault fala de uma guerra civil, né? Então, o que é que ocorre? Não há uma, digamos assim, um lado que Foucault aponte como verdadeiro, como legítimo, né? Como capaz de emancipar o sujeito, né? Porque todos os lados são iguais nesse sentido, nessa luta eterna pelo poder, nessa guerra civil eterna, né? De grupos lutando, né? Nessa eterna microfísica do poder, né? Nessas eternas relações, nessas eternas redes de relações de poder, né? Que perpassam a sociedade. É claro que o Axel Honneth ele percebe a diferenciação do pensamento de Foucault, né, das diferentes etapas, até chegar a uma visão, né, da sociedade no sentido, né, final, né, no sentido, naquele sentido de Bentham, né, quando ele vai, né, escrever e tratar das prisões, né, ele que era alguém engajado, né, nessa luta aí pelos direitos humanos, nessa análise das prisões, né, dos relatórios que ele fazia na França, né, do grupo que tinha interlocução com os presidiários, né. Então, Habermas, na análise de Axel Honneth, né, ele, né, também comete umas falhas do ponto de vista na interpretação de Axel Honneth da teoria. Porque Habermas, ao cindir a sociedade em sistema e mundo da vida, né, dá a entender que ao colonizar o mundo da vida, né, e Habermas deixa bem explícito isso, na sua teoria, né, essas patologias se dão por conta, né, do poder sistêmico colonizando, né, o mundo das relações intersubjetivas que parecem, segundo a interpretação de Axel Honneth, na visão de Habermas, destituídas de relações conflituosas ou de poder, né? A Lebenswelt, o mundo da vida, né? No sentido habermasiano, segundo a crítica de Weber, de Weber não, de Axel Honneth, parece que nas próprias relações comunicativas do mundo da vida não há relações de poder, relações conflituosas. E o Axel Honneth, e apenas por outro lado, né, o sistema é destituído de normas, né? Então, você tem, né, toda essa leitura que o Axel Honneth vai fazer, né, desses três momentos, ou desses, da teoria crítica tradicional, da segunda geração e do Foucault, né? E, por outro lado, o Axel Honneth ele vai construir um tipo de teoria crítica, né, onde a questão do reconhecimento ela é central. Eu já citei para vocês o texto de 1992 do Axel Honneth, né, do início da época de 90, 91, 92, onde luta pelo poder, ou luta por reconhecimento, onde ele vai, né, colocar, né, a questão do reconhecimento como essencial para a emancipação do indivíduo, né, como essencial, né, para sua libertação, né, como essencial para a superação das patologias sociais, como essencial para os movimentos sociais. O indivíduo, né, que sofre, né, quando não é reconhecido socialmente. Ele vai se utilizar de Hegel, né, ele vai se utilizar, né, de Mead, né, que o Habermas também se apropriou, mas ele vai se utilizar de um
psicanalista chamado Winnicott, né, que trata, no sentido também, digamos assim, intersubjetivista, né, porque o Axel Honneth tem uma influência hegeliana muito forte, um veio hegeliano, né, e aí ele vai mostrar que o indivíduo e os movimentos sociais, eles podem lutar pelo reconhecimento desse direito, né, que é ferido, que é desrespeitado, porque o indivíduo, quando ele não é reconhecido, né, ele sofre do ponto de vista psicológico e esse sofrimento vai servir como uma inquietação, né, como um combustível, digamos assim, né, ou como uma forma de levar o indivíduo a reagir e poderá, né, se articular com outros indivíduos em movimentos sociais no sentido de lutar para ser reconhecido ele pessoalmente e os seus direitos, né? É por isso que o Axel Honneth, quando é criticado, né, por não estar levando em conta a questão da distribuição, no sentido das lutas sociais dos trabalhadores, das questões, né, de materiais, né, e está levando em conta a questão do reconhecimento, né, que é uma coisa que leva em conta a questão subjetiva e a questão da psicologia desse indivíduo que quer ser reconhecido, né, e tal, ele diz que não vê diferença, porque existe uma totalidade aí, o indivíduo que não tem trabalho, ou que tem um trabalho que não é digno, o indivíduo que é negro, que é gay, que é homossexual, que socialmente é desvalorizado, né, porque não ganha bem, ou porque não trabalha, ou porque tem um trabalho que é considerado inferior, ou porque tem uma cor, uma raça, uma orientação sexual, né? Ele diz que tudo isso tem a ver com a questão do reconhecimento, né? Então, não há uma divisão nesse sentido. A luta e o que motiva, né, todos esses movimentos sociais, né, para melhorar a sua condição de vida, ao se articular, né, a motivação é a mesma, né, ser reconhecido como pessoa, como ser humano, e aí tem uma importância muito grande do ponto de vista dos direitos humanos, essa reflexão do ponto de vista da político, né, da filosofia política, do ponto de vista jurídico também, porque essas lutas, tanto do ponto de vista nacional, Alemanha, Estados Unidos, mas Europa e o mundo todo, né, as reações eu tive colegas, acho que a gente, não foi nessa aula, foi na aula passada, em outra turma, a gente estava falando, né, de colegas que são iranianos, né, e que comentam, né, que toda essa injustiça, né, em países onde o indivíduo, quando é descoberto, está tendo um tipo de relação homossexual, ainda ele é, né, condenado à morte, né? Então, todas essas questões, elas são importantes, né? A questão da igualdade de gênero, a questão da igualdade enquanto ser humano, né? A questão da igualdade material, tudo isso, na interpretação de Honneth, é importante. São lutas sociais, lutas de movimentos que, né, lutam pelos seus direitos e esses direitos eles têm que ser positivados, né, pelo Estado. Então, do ponto de vista da democracia liberal também, né, do ponto de vista do status quo, esses direitos têm que ser positivados e respeitados pelo Estado, que, na maioria das vezes, como o Estado brasileiro, né, é um grande desrespeitador dos direitos humanos, né? Então você tem violência policial, você tem indivíduos que deveriam estar defendendo o direito dos cidadãos e de todo mundo, e que muitas vezes são os maiores, né, os que mais cometem, né, atrocidades ou desrespeito, né, em relação a, aos indivíduos, aos cidadãos, aos seres humanos, né. Então, o Axel Honneth,
Depois que escreveu Luta por Reconhecimento, ele foi criticado, como eu disse para vocês, por Nancy Fraser, de psicologismo, e que precisaria ter um tipo de teoria que levasse em conta, né, as questões sociais, a própria sociedade, e que tivesse um enraizamento mais social. É por isso que ele passa, a partir de 2011, ele escreve, né, você tem aí o Direito da Liberdade, que aqui no Brasil parece que só foi traduzido em 2015, né, para o português, onde ele vai recuperar, se antes, em luta por reconhecimento, ele se apropriou, né, dos textos de Hegel, de Jena, anterior à Fenomenologia do Espírito. A Fenomenologia foi escrita em 1807, se não me engano. E os textos de Jena, de 1804, 1805, 1803. Depois, o Axel Honneth vai pegar a obra mais madura do Hegel, que é de 1821, né? E que agora está completando 200 anos, em 2021. Está até pensando em fazer um evento aqui com os colegas, vamos ver como é que a gente faz, para debater essas questões, esses autores que discutem Hegel e o próprio Hegel, né? É importante do ponto de vista da academia, né? Aí, ele vai justamente se apropriar do Hegel, né, maduro, da filosofia do direito, dos princípios da filosofia do direito, em 1821, para dar uma nova conotação mais institucionalista ao seu pensamento, né? É isso que ele está, né, fazendo atualmente. Eu cheguei a trabalhar com esses textos de Axel Honneth no mestrado, e a gente talvez pegue aqui lá para o final da disciplina para trabalhar alguma coisa, né? E a gente vai chegar a retomar essas discussões. Como eu disse para vocês, como vocês puderam ver, né, há diferentes abordagens, né, e diferentes formas de compreensão dos vários autores da teoria crítica, desde a primeira geração, passando pela segunda, terceira, né, desde a utilização de Marx e Freud, da psicanálise, da sociologia, de uma filosofia social, até, né, uma mudança a partir de Habermas, né, usando Mead, Winnicott, Kohlberg, o Winnicott é o Axel Honneth, né? Por outro lado, o Habermas recupera bastante a sociologia de Max Weber, né? Não é mais nem não é mais nem Max, como a primeira geração fez, né? E já de uma forma não ortodoxa, né? Daquele marxismo mais ortodoxo, mas você tem agora, nessa terceira geração, várias perspectivas, e a gente poderia falar até de uma quarta, né? Então, o Axel Honneth, ele vai ter toda uma retomada do pensamento hegeliano, né, como importante, né? Por outro lado, não é Freud, nem é Lacan, o Winnicott, é Mead, como fez o Habermas. Mas aí você tem autores, como eu disse para vocês, vários autores, né, teóricos escritos. Você pode considerar aquele Mbembe, você pode considerar Fanon, você pode falar de Judith Butler, né, questões de gênero, você pode falar do Zizek, utilizando-se da psicanálise também de Hegel e também do marxismo, né, visão marxiana e também hegeliana, né, e Lacan, né. Então, nós temos várias perspectivas, sem falar de outros que eu não citei aqui, para não me alastrar mais e não, para a primeira aula, assim, digamos assim, trabalhando a teoria crítica com vocês dessa turma, não ficar tão confuso, né? Agora, eu vou concluir, né, a nossa gravação, a minha fala, mas aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora ainda gravando, quiser, né, levantar a mão, né, ou fazer alguma pergunta, se não, né, eu vou
fazer 1 minuto de silêncio, senão a gente para a gravação e passa a conversar, né, de uma forma mais... Alguns alunos às vezes ficam um pouco tensos, né, pelo fato de saber que vai ficar gravada a sua fala, né? A gente para a gravação e a gente fica mais para fazer uma conversa mais light, assim, mais, né, e dar um direcionamento às nossas próximas aulas, ok, pessoal? Então, boa noite, eu vou concluir a gravação, interromper.